Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a contracultura, dando ênfase à contracultura dos anos 60, mas lembrando que a contracultura não existiu apenas nos anos 60, porque é uma prática histórica. O que é, de fato, a contracultura? A contracultura está ligada a uma ideia de rejeição e questionamento, principalmente, de valores e práticas de uma cultura dominante. Então, nós vamos focar na questão da juventude dos anos 60 e como essa juventude dos anos 60 fez críticas profundas às estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais que existiam naquele momento, ditando um modelo de comportamento com o qual eles não concordavam. Nós vamos entender então a contracultura como um fenômeno geral que critica uma cultura dominante, o chamado establishment, que é o modelo instituído de sociedade, e ao mesmo tempo entender a contracultura como as culturas da juventude do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, principalmente. O movimento dos anos 60 em diante, né, na arte, na música, no teatro, em todas as manifestações artísticas que criticam a moral, né, e o pensamento dominante no Ocidente. O início do movimento da contracultura é na década de 50, mas tem o seu auge nos anos 60. E como eu disse a vocês, é uma prática histórica da juventude. A chamada geração Beat, ou Beatnik, como ficaram conhecidos, inaugurou a versão mais moderna do movimento de contracultura, em especial na década de 60. A publicação de um livro chamado On the Road, do Jack Kerouac, em 1957, é uma obra de relevância que se torna uma obra importante tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que vai falar sobre essa nova geração e o desejo que ela tem de se aproximar da natureza e combater os valores, né, que existiam no mundo na década de 50. Então eles querem romper com esses valores. Mas que valores eram esses que estavam ali no chamado establishing, né, no comportamento da sociedade? Era o consumismo exagerado, uma sociedade militarizada, patriarcal, e tudo isso passa a ser questionado. Eles desejam uma maior liberdade em todos os sentidos. Esses jovens querem um contato maior com a natureza. E daí passam, inclusive, a defender a ideia de uma volta ao mundo em suas motos, suas combis, pegando a estrada e entrando em contato com esse novo mundo, né? É uma crítica moral, não econômica. Isso é interessante da gente colocar. O auge está nos anos 60, em especial a gente tem também o movimento hippie, que ganha ali um espaço muito grande, com o lema de paz e amor, faça amor, não faça guerra, criticando a Guerra do Vietnã, que durou ali 15 anos, nós estudamos isso no vídeo sobre Guerra do Vietnã, e houve em 69 o ápice do movimento hippie no festival do Woodstock, Jimi Hendrix, Janis Joplin e tantos, né, artistas que se manifestaram contra a Guerra do Vietnã e que criticavam essa cultura, esses valores dos anos 50, querendo romper, obviamente, com essa ideia de consumismo absurdo e pregando uma vida mais simples, com maior contato com a natureza. Queria uma mudança mesmo nessa sociedade conservadora, tá? Uma mudança cultural, principalmente. Quando a gente fala no movimento, né, do movimento hippie, do paz e amor, faça amor, não faça guerra, 3 palavras surgem, né, o sexo, drogas e rock and roll. Por que a ideia do sexo está ligada a essa ideia do movimento hippie? Porque até então, o sexo era visto meramente pela sociedade como reprodutivo, só servia para a reprodução. Então eles queriam liberdade, uma liberdade sexual, uma liberdade para o prazer. Inclusive o próprio movimento feminista tem uma participação muito relevante, muito importante, porque as mulheres vão lutar pela sua autonomia, pela autonomia do seu próprio corpo, inclusive, não só também da liberdade de expressão. As drogas são algo que, de fato, a gente deveria ter um cuidado muito grande, porque naquela época, principalmente, estavam em busca dos alucinógenos, um uso muito excessivo do LSD, que deixava essa juventude acabando saindo daquela realidade.
E a gente sabe que não é a melhor forma de fugir da realidade, né, através do mundo das drogas. Isso é inegável e não podemos deixar de dizer, claro. Muitas vezes é um caminho sem volta, por isso tão perigoso. E o rock and roll é uma quebra com a ruptura, né, com a música clássica, chamada de conservadora, que eu particularmente adoro piano, mas eu também gosto do rock, né? E o rock traz uma estrutura diferente, com uma guitarra elétrica, e era uma quebra, uma ruptura mesmo com aquela sociedade conservadora, inclusive dentro da história da música. Quando chegaram os anos 70, a gente vê surgir o movimento punk, que vai ser a crítica da crítica. O movimento punk, principalmente na Inglaterra, Estados Unidos, é uma crítica mais radical em relação à própria contracultura. E esses jovens vão buscar uma estética um pouco mais agressiva, vista como agressiva, né? No lugar daquela ideia de paz e amor, de roupas mais simples. Seria uma ideia de ações revolucionárias um pouco mais violentas, vamos dizer assim, se violentas entre aspas. O século XX é um século marcado então pelo pós-guerra, pela Guerra Fria, que cria a bipolarização no mundo, que nós já estudamos, e que, por conta disso, gera conflitos indiretos que levam a guerras como a Guerra do Vietnã. É esse contexto em que surge a contracultura e esses movimentos como o movimento hippie, o movimento punk e essa juventude chamada de juventude transviada, vamos dizer assim, né? Um crescimento econômico muito grande pós-Segunda Guerra Mundial, os chamados baby booms, né? Um crescimento demográfico também. Era necessário ter mais filhos porque mercado consumidor, mão de obra, trabalho, tudo isso. Nós vamos estudar depois no próximo vídeo Maio de 68, que também critica os regimes totalitários de esquerda e de direita, né? A proposta de um novo homem, de uma nova humanidade, com novas formas de pensar. E isso é extremamente importante. Então fica aí para nós essa ideia da contracultura como uma ideia de rejeição e questionamento de valores e práticas de uma cultura dominante, dando ênfase a esse movimento dos anos 60, tá? Eu fiz um apanhado geral de forma rápida para também não cansar ninguém, mas seria interessante fazerem leituras e, se tiverem oportunidade de ler o livro do Jack Kerouac, On the Road, é genial para poder entender como essa juventude desejava romper com esses valores instituídos até então pela sociedade da década de 50, né? Principalmente com o consumismo. Tem um filme muito interessante chamado Na Natureza Selvagem, em que o jovem, e é uma história real, ele quer romper com essa sociedade de consumo, ele ganha um carro assim que se forma, e ele não quer mais, ele não quer o dinheiro, só que acaba sendo uma forma muito radical. Seria interessante vocês assistirem e refletirem sobre o fato, né? Eu acho que tudo que é demais é realmente preocupante. Buscar um equilíbrio seria o caminho aí ideal para todos nós. Eu vou parar esse vídeo para poder gravar o próximo falando sobre maio de 1968.